Boa tarde para vocês. Hoje, sábado, véspera de eleições. Amanhã estará disputando o cargo à presidência do Brasil o candidato Haddad, do PT, e o candidato Bolsonaro, Jair Bolsonaro, do PSOL. E para a gente brasileiro eu creio que é uma data histórica. Essa data vai ficar na história, porque para muitos brasileiros há um desgosto de ter a impressão que assim, eu vejo que o Haddad está perdendo e que as estatísticas mostram que o Bolsonaro está na liderança, está ganhando. Nas pesquisas ele já atinge quase 70% de pretensão dos votos. Ele que disputou o primeiro turno com maioria dos votos, esmagadora, muito grande. E agora vem o segundo turno, só os dois disputando. E, por um lado, o Haddad, que é um professor, que é uma pessoa que o Brasil não conhece. Ele teve um mandato, ele foi prefeito de São Paulo. Aí os indicadores mostram que ele foi um péssimo prefeito, que ele não foi bom. O Bolsonaro, dizem que ele está há tanto tempo, quase 30 anos, deputado, nunca fez nada. Então você vê bururu e barará, uns falam, infelizmente só sobrou duas opções para nós, não sabemos o que fazemos. Mas enfim, o Bolsonaro está ganhando. E o Bolsonaro, pelo pouco que eu entendo de política, ele é de um partido de direita. E o governo que estava no poder era um partido de esquerda. Bolsonaro ganhando, vai ser desconstruído tudo que o PT, do Lula, da Dilma, do Haddad, tudo que eles fizeram, as ideologias, as conquistas, as burradas, que fez muita burrada. Então, o que acontece? O novo presidente, ele entra e muda a cara da nação, muda a visão do Brasil lá fora, nas nações, tanto as mais importantes como as nações não muito significadas no mundo, as nações mais pobres, né, menores. Então há essa mudança. O que é bom, o que eu acho que é bom e o que é ruim? Eu, particularmente, eu estou otimista com essa mudança. Eu estou otimista porque várias coisas. Eu estou otimista porque por vários motivos eu estou otimista. Porque o Bolsonaro, ele assumindo o governo, ele tem uma visão que deveria ser de que sempre foi o Brasil. O Brasil sempre, no cenário mundial, ele representou uma nação neutra nas guerras. Uma nação importante, de influência, mas neutra nas guerras. Nós não temos inimigo, isso sim, não temos inimigos radicais. Nós nunca, por exemplo, sofremos um ataque de uma nação, invadir uma guerra e ter que defender o nosso território. Nunca precisamos disso. Alguns fatos no passado, aqui no Paraguai houve isso aí, mas foi uma coisa que o Brasil resolveu rapidinho e hoje são amigos e não se fala mais nisso. Mas nós não temos aquele inimigo assim que fica ali dia a dia, e se trocando farpa, acusando. Nós não temos isso aí. Então o que eu achei ruim no governo do PT, do Lula, as ideologias dele, é que ele, sendo o Brasil uma democracia,
ele se aliou mais aos ditadores. Você vê que as amizades do Lula, as relações exteriores que ele mais se envolveu, são ditaduras. São países em que a ditadura é o seguinte, eu vejo a ditadura, no meu modo simples de ver, eu vejo a ditadura um homem dono da nação, um homem que manda, um rei absoluto. A ditadura é isso aí, não é um rei, o título é presidente, mas ele é o dono da nação, ele faz o que quer, se ele quiser matar alguém ele mata, ninguém vai questionar ele, e é assim que eu vejo. Então, a situação brasileira voltando para a esquerda, para o Jair Bolsonaro voltando para a direita, quer dizer, Jair Bolsonaro assumindo, nós vamos voltar àquela posição do Brasil, que é assim, o Lula, o PT, ele ajudou as nações pobres, fez uma amizade. A Ursal, por exemplo, é uma união aqui na América do Sul aqui. Ele quis criar tipo uma União Soviética lá. Ele quis criar uma miniatura do que é a União Soviética, que anexou aquelas nações e virou o grande urso, né? Ele criou a Ursal, era o Brasil comandando, através do Foro de São Paulo, começou a ideia, e unindo essas nações. Então, qual foi o grande erro que eu acho que o Lula fez, que o governo PT, Dilma e eles investiram muito dinheiro do BNDES nessas nações vizinhas nossas, nessas nações amigas dele, em troca baseado no ideal, que é o PT, de criar esse movimento. Isso, com certeza, trouxe um atraso muito grande para nós brasileiros, pobres. Para o pobre, o trabalhador, o brasileiro que não tem emprego, que vive indigno. O povo brasileiro é um povo indigno. Indigno por quê? Porque ele não tem emprego, o governo não tem uma inteligência de criar frentes de trabalho e empregar o povo, fazer o dinheiro girar, as pessoas receberem, ganhar bem. E ele investiu nesses paisecos aí, nos países vizinhos, grandes obras, metrô, usinas hidroelétricas, fez uma lá fora, grandes reservatórios de água, gasoduto e várias outras coisas, mas foi muitos milhões do BNDES emprestado para as nações e nós não sabemos quando esse dinheiro volta, se volta. Será que esse dinheiro que foi emprestado para esses países pobres, quebrados, de ditadores, ele vai voltar para nós? Não vai voltar. Eu vi meio por cima aí na internet que é aquele cara da Venezuela lá, o Maduro, ele já deu o calote de não sei quantos milhões, que era para pagar uma prestação, e ele já deu o calote. E ninguém vai atrás. Na Venezuela o Brasil foi lá, investiu muito, fez a refinaria lá, em troca do gasoduto, do gás. Aí o povo fez uma revolta, o Evo Morales na época falou, não, isso aqui é nosso agora, Lula. Ele falou, tá bom, pode ficar. Então é assim, o Lula virou um compadre dessa turma, e isso na realidade, para o mundo que tem uma visão, as nações inteligentes, isso não passa de um escárnio para o povo. Aí eu volto para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem as informações das falcatruas. O povo do Nordeste, por exemplo, sabe que o Lula investiu lá fora, fez essas coisas, e não dá uma resposta. Parece que esse povo, eles não sabem misturar, não sabem separar uma religião da política. Eles fazem do líder um líder religioso, o líder político um líder religioso, não sabem separar isso aí.
Eles pegam e idolatram alguém que deu alguma coisinha para eles. Eles pegam aquilo, idolatram, e daí o cara pode errar um monte de vezes, o cara não é santo, o cara é falível também, que o povo idolatrou por causa de um favorzinho que ele fez, um presentinho que ele deu. E isso não é bom, gente. O povo brasileiro precisava se informar melhor sobre política. A gente precisava se informar melhor. Por exemplo, nas relações exteriores, o Brasil deixou muito a desejar. Muito a desejar. O Brasil, no governo Lula, eu passei vergonha. Eu passei vergonha de ser brasileiro e estar aqui. E uma coisa eu vou falar para vocês aqui, ó, com toda a verdade. Eu nunca votei no PT. Eu tenho meus motivos. Eu nunca votei nesse partido. Sofri todo esse tempo, vendo, acompanhando os erros, as batidas de nave, as barberadas. Mas eu falo e repito, eu nunca votei no PT. Veja bem, por que eu nunca votei no PT? Porque as propostas de governo dele já emitiam sinais de descambar para a esquerda. E quando o Lula foi eleito e assumiu o governo, o mundo inteiro estranhou. Até o New York Times, os jornais mais importantes, elogiaram a democracia brasileira. Por que elogiaram? Falou, mas que transição mais pacífica é essa? O cara de esquerda no Brasil ganhou, assumiu a presidência, recebeu todas as honras, e não houve revolta, não houve... Tá, o cara de esquerda ganhou. E eu sempre guardando aquilo comigo. O cara é de esquerda. O que é esquerda? O que é um país de esquerda? Analisa no Google, pergunta, vê o que é. O que é socialismo, o que é comunismo e o que é o capitalismo. O que é democracia. Então, eu vejo essa situação do Brasil, eu vejo que o Brasil volta para o eixo amanhã. E uma das coisas muito importantes que muita gente não sabe, não entende, é o seguinte: existe uma nação no mundo, no Oriente Médio, é a única democracia que tem ali. No Oriente Médio, ao norte tem lá uma democracia que é a Turquia, mas Israel é a única democracia ali no Oriente Médio. E o governo do PT trocou farpas com Israel. Assim, porque o Brasil sempre fazia abertura na ONU. O Lula discursou na abertura da ONU, a Dilma discursou na abertura das reuniões da ONU. E eu me lembro uma vez que a Dilma, num discurso, ela estava vendo um problema lá em Israel com os palestinos. Aquele problema dos túneis. Que os palestinos estavam acabando os túneis para se aproximar de Israel e fazer seus ataques a Israel. É política? Mas é lá no Oriente Médio. O problema árabe e judeu, ele ele é milenar. O Brasil tem 600 anos, é isso. A América descoberta. O problema árabe e judeu, ele é um problema milenar, e não é só um milênio, são mais de milênios, 1000 anos. Aí a Dilma foi e fez uma pronúncia falando: Israel está usando força desproporcional contra os palestinos. E daí o porta-voz israelense respondeu, foi onde começou o atrito, cada uma palavra.
Ele respondeu, desproporcional é o 7-1. Ele levou na esportiva. O Brasil, melhor do mundo, perder para a Alemanha, 7-1, tinha sido naqueles pouco tempo. E depois, em outra nota, ele falou assim, o que o Brasil, abre aspas, anão diplomático, tem que estar dando sugestão aqui no nosso problema árabe. O que esse anão diplomático está dando pitaco aqui no nosso problema aqui? Eu morri de vergonha pela... Aí agora a gente fica sabendo que o PT estava enviando ajuda financeira para os palestinos. Estava ajudando lá, contra Israel. Contra Israel, dá para acreditar? Uma das nações mais ricas, mais desenvolvidas do mundo, os Estados Unidos, na sua política, nunca os Estados Unidos vai contra Israel. Nunca vai contra o povo de Israel. Aí é um dos segredos do sucesso financeiro e científico americano, é os judeus. É os judeus. Você brasileiro, por exemplo, você sabia que no Porto de Santos, em 1948, aportou navios com judeus fugidos do regime nazista, da Alemanha, da Polônia, pedindo asilo para o Brasil, e que na época o presidente Getúlio Vargas negou o asilo para eles, negou asilo para aqueles judeus que estavam lá, e ainda ofendeu, dizendo assim, esse pessoal, essas pessoas, cheira igual porcos. Falou isso para os judeus que estavam naquele navio. E aqueles judeus tiveram que procurar outra nação. Poucos foram para a Argentina. Mas nessa mesma época, os Estados Unidos, as nações, os americanos, estavam mandando telegramas e notícias para todo mundo, para os navios, falando, todos os judeus que conseguiram fugir da guerra, vêm para os Estados Unidos. Nós estamos com os dois braços abertos e o nosso coração aberto para vocês podem virem para cá. Então a maioria dos judeus que conseguiram escapar não eram pobres, porque para comprar as autoridades alemãs para sair com vida em navios de rota, navios comerciais, para conseguir escapar do nazismo, teve que pagar muito dinheiro, joias, ouro, diamantes. E esses judeus que fugiram da perseguição do Hitler, a maioria foi para os Estados Unidos. E receberam carinho, receberam alojamento, receberam trabalho, emprego, receberam tudo o que eles precisavam. Eles se instalando ali, um judeu desses que estava no navio que foi rejeitado pelo Brasil, ia no banco e assinava um documento transferindo trilhões de dólares para os Estados Unidos. Trilhões. Não era bilhões, não, trilhões. Ou bilhões, bilhões. Vamos maneirar um pouco. Mas era muito dinheiro, e muito judeu que trouxe a sua riqueza que estava nos bancos da Suíça, todas para os Estados Unidos. Pô, Estados Unidos, primeiro mundo, nação mais rica do mundo. A Rússia, depois da guerra, como ela fazia parte dos aliados, ela foi atacada, ela levou os despojos, levou todos aqueles despojos para ela, os americanos, pode levar, leva isso para você. Ah, nós queremos os tanques, pode levar, a Alemanha é nosso. E os americanos, o que vocês vão levar? Dá-nos os cientistas judeu, alemão. Von Braun, por exemplo, o cara que levou o homem à lua, ele estava no programa do Hitler, criando o foguete,
E ele veio para os Estados Unidos, recebeu todo o apoio, todo o incentivo do governo em tecnologia. E o desafio de levar o homem à Lua, ele falou, não, eu faço o foguete, põe na Lua assim. E fez o foguete dentro dos Estados Unidos. A América, Estados Unidos, pô. Então, a gente parece que está saindo um pouco do assunto, mas não. É importante que o Brasil conheça a história da humanidade. Os brasileiros precisavam entender mais a história do Oriente Médio, de Israel, dos árabes. Conhecer a história de uma forma nem tanto religiosa. É importante ser religioso, quando se toca em Jesus, o Messias, o Salvador, é indiscutível. Jesus é indiscutível. Tanto em todos os países do mundo, Jesus é Jesus. É o Filho de Deus. Mas o povo de Israel, o povo judeu, eles eram muito ricos ali na Alemanha, na Polônia. Era um povo dedicado, um povo que estudava, um povo que tinha suas profissões e tinham muito dinheiro. E agora a gente vê o PT no Brasil pegar e fazer uma ofensa para Israel. Eu vi um rabino, um guia turístico israelense, falando que o Lula foi em Israel. E como é protocolo de todos os presidentes, todos os chefes de Estado que visitam Israel, ir no Museu do Holocausto, que é dedicado às vítimas do Holocausto, e depositar as flores, visitar o Museu do Holocausto. E o Lula, ele rejeitou colocar as flores. E dali ele foi para Ramallah, que é na Palestina, e depositou flores no túmulo do Arafat. Esse judeu disse que o Lula só não foi expulso de Israel para não prejudicar as relações que o Brasil tem com Israel. Mas o Lula não entra mais em Israel. O Lula é proibido de entrar em Israel. Se ele ir lá, ele é escorraçado de Israel. E com toda razão. Por quê? Porque é como você negar o Holocausto, negar que houve toda aquela atrocidade com os judeus no regime do Hitler. Quantas famílias morreram ali, quantas pessoas morreram nos fornos, no gás. Gente, isso é muito sério. Isso é história, precisa saber isso aí. E então vou terminar por aqui. Espero que o pessoal... É importante que a gente vote no candidato de direita. É importante o Bolsonaro. Daqui 6 meses, assim que ele assumir o governo, dentro de 6 meses, o Brasil vai experimentar uma prosperidade que o Brasil nunca experimentou antes. Eu sei do que eu estou falando. 6 meses. No final do ano de 2019, no governo do Bolsonaro, o Brasil vai experimentar uma situação econômica, financeira tão boa que o brasileiro não vai acreditar. E daí o povo vai entender, o povo quem está votando nesse Haddad, por exemplo, agora, ele vai ter vergonha de ter feito isso aí. E você sabe com base no que eu estou falando? Na palavra de Deus que não falha, não mente. A nação que abençoar Israel, eu abençoo. Deus prometeu para Abraão, para a descendência dele. E a nação que falar mal, que amaldiçoar a Israel, eu a amaldiçoo. O próprio Deus amaldiçoa. E eu não quero ver o Brasil amaldiçoado por Deus. Eu creio que Deus poupou o Brasil por causa de muita gente humilde, gente fiel que adora Deus de coração. Tem muito cristão sincero no Brasil. Tem muitas irmãs cristãs que oram, que choram, que adoram Deus de verdade, em espírito e em verdade. Tem muito. E
E lá no próprio Gênesis Deus fala, se houver um justo numa cidade que é ímpia, eu não destruo ela por amor daquele justo. Se tiver um. Né? Abraão perguntou, se tiver 10. Então, põe à prova então se o Deus que eu estou falando, o Deus de Israel, é o verdadeiro ou não. Esse vídeo vai ficar gravado. Dentro de 6 meses, o Brasil vai ser uma nação entre as 6ª economias do mundo. Uma nação hiperpoderosa, rica e abençoada. E essa nojeira que nós estamos vivendo, essa humilhação, essa vergonha que a gente está passando, nunca mais, gente. Guarda o que eu estou falando. Esquece esse negócio de comunismo, de socialismo, desse PT, essa gente que leva a nação, a pessoas que têm uma visão de Deus, passar vergonha igual passando. Eu estou muito agradecido, muito feliz pelo povo evangélico, pelo povo de Deus que fala, ter trabalhado e votado nessa campanha para o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um homem para mim, ele é só um homem. Hoje ele representa, para mim, o cara que pôs um fim no PT. Ele vai fazer um limpa, colocar as pessoas no lugar certo. Eu estava vendo o programa de governo, os ministros que ele chamou um professor, o Paulo Guedes, da Universidade de Chicago, parece, dos Estados Unidos, para ser o ministro da Economia. E na área da medicina é um médico dos melhores, tá colocando, não está vendendo cargo igual nós vimos aí. A pouca vergonha que essa desgrama desse PT fez o Brasil. Gente, por favor, acorde.